Rosângela. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou da Paróquia São José Esposa de Maria, pertinho do campus de São José, né? Paróquia é do campus São José mesmo, a nossa paróquia, né? E o nosso grupo de oração é toda terça-feira, o Renascer na Fé, às 19 horas, no Jardim Mariana 2. Vocês estão convidados a fazer uma visita para nós lá. Sou casada, tenho 2 moças, 3 netos, para a honra e glória do Senhor. E já vamos começar, né, essa noite. Vamos olhar ali para o quadro, né? E nós vamos falar o tema dessa noite. Vamos juntos? Exorto-vos que leveis uma vida digna da vocação ao qual fostes chamados. Encontraremos em Efésios 4, do 1 ao 6. Palavras do Senhor, graças a Deus. Eu convido você, né, a pegar essa palavra de Efésios 4, do 1 em diante. Efésios 4, versos 1 em diante. Na Bíblia Ave Maria, está em 1500, na minha Bíblia, né? A maior já está em outro número. Unidade na igreja. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como foste chamado pela vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Quando eu preparava essa palavra, né, o Senhor colocou para nós, né? Primeiramente, eu quero iniciar falando quem escreveu essa palavra, né? Vocês conhecem o apóstolo Paulo? Todos aqui conhecem a história de São Paulo? São Paulo era perseguidor dos cristãos e se converteu, né? Converteu ao Senhor. São Paulo, ele pregou muito, né? Em nome do Senhor. Também sofreu muito pelo Evangelho. Ele naufragou, ele foi preso, ele apanhou, passou fome e muito mais coisas pelo Evangelho. E ele escreveu essa carta aos Efésios, o povo de Efésios. Esse povo de Efésios era um povo rebelde, era um povo que estava fora da vontade do Senhor, em desobediência. Lá em Efésios, diz que acontecia, faziam magia negra, cultuavam outros deuses, praticavam ocultismo esse povo. E também esse povo, irmãos, eles perderam dentro da igreja a unidade, perderam o amor, pararam de ter fé, ficaram com uma fé morna, entrou divisão, entrou várias coisas dentro dessa igreja de Efésios. Por isso, Paulo exorta para a unidade a igreja de Efésios. Aquele povo, irmãos, ficou um povo insensível ao amor, insensível a Deus. Largaram de ter fé, né? Largaram de
de colocar em primeiro plano o Senhor. E vem dizer que o Senhor destruiu Efésios. Destruiu. Porque de tanto pecado que essa cidade foi destruída. Aquele povo, né, se acabou em ruínas. Mas entrando nessa passagem, né, para nossa pregação, o Senhor vem nos exortar a viver a unidade. O Senhor diz, né, que Ele quer de nós, o nosso primeiro chamado é chamado a ser santo, a santidade. Nessa palavra vem dizer, ó, exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamado com toda humildade, amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo, um só Espírito, assim como foste chamado pela vossa vocação a uma só esperança. Foste chamado, a sua vocação primeiro é ser santo. Depois, irmãos, é viver o amor, é viver o perdão. Quando eu preparava essa pregação, o Senhor me dava a palavra, né? Competição. O Senhor me dava a palavra perdão. Depois eu lendo a passagem toda, né, desde o começo até o fim da passagem, falava todas essas palavras para nós, que o Senhor não quer entre nós espírito de vanglória, o Senhor não quer entre nós divisão, o Senhor não quer entre nós falta de unidade, o Senhor quer entre nós, irmãos, o amor que une. O amor une. E se não tiver o amor, divide. Então o cristão, ele é chamado à primeira essência, que é amar, é perdoar. O Senhor me deu essa palavra também. Irmãos, quantos de nós precisa perdoar? Às vezes a gente acha que não. A gente pensa assim, não, eu não preciso, eu tenho um coração bom, eu perdoo todo mundo. Mas quando a gente toca em algo que dói, que fere, a pessoa lembra, poxa vida, eu preciso perdoar tal pessoa por aquele acontecimento. Então o Senhor hoje nos chama a viver a essência do cristão. E qual é a essência do cristão? É perdoar. O que significa a palavra cristão? Vocês sabem o que significa a palavra cristão? Estar em Cristo, imitar Cristo. Imitar tudo que o Senhor faz. E a primeira coisa que o Senhor faz muito bem, né? Que foi lá na cruz quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É perdoar, é amar. Então eu e você precisamos perdoar e amar, irmãos. Se queremos a nossa vida, que é o nosso primeiro chamado, que é a santidade. Se nós formos chamados a ser santos, imitadores de Cristo, cristão, como somos chamados, então nós temos que viver o amor, viver o perdão, viver a caridade, irmãos. Nós não podemos deixar o nosso coração se orgulhar e falar, eu não vou perdoar. O nosso coração se encolerizar com o próximo. Sabe por quê, irmãos? Nós que relacionamos com pessoas, nós relacionamos na nossa casa, na nossa comunidade, nós saímos de casa, passamos por, né, pelo mercado, pelo açougue, pelo trabalho, caminhamos, né, e encontramos com pessoas,
nós corremos o risco de nos relacionar e se machucar. Se machucar, porque relacionamento é relar, né? Relacionamento é falar um com o outro, é conviver um com o outro. E nós temos que amar e perdoar sempre. E no perdão, irmãos, perdão, quando ele é liberado, é bênção na sua vida. Mas quando ele não é liberado, ele quebra a aliança com Deus. Ele quebra a comunhão com Deus. Olha como é sério. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, isso significa que nós perdemos a comunhão e estamos correndo o risco de perder a nossa salvação, de perder a nossa aliança eterna. Então, irmãos, nós temos que sempre vigiar a nossa conduta, sempre olhar para dentro de nós e ver como estamos agindo, como estamos vivendo, como estamos tratando o ser humano, o próximo, que é dentro da nossa casa o mais próximo, fora da nossa casa. Como tem sido o meu comportamento como cristão. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar: Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, aonde eu preciso melhorar? Aonde ainda a luz não entrou? Aonde o Espírito Santo ainda não agiu em mim? Nós temos que sempre se avaliar, irmãos. Sempre. Porque assim, pecar, nós pecamos mesmo, irmãos. Não tem como falar, eu não vou pecar. Até morrer nós vamos estar lutando para não pecar. Mas, irmãos, nós temos que ser contritos de coração. Se arrepender. Se arrepender, né? E correr atrás da reconciliação com o Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós temos os sacramentos, né? O sacramento da confissão, ele tem um poder imenso na vida do cristão, na nossa vida. Ele tem um poder de 97% de libertação para nós. Então, sempre que você puder buscar o sacramento da confissão, você que pode, busque. Busque, porque você vai diminuir as brechas, os pecados. Você vai conseguir mais força para lutar, né? Se eu perguntar aqui para vocês, como que tá o dia a dia de vocês? Não está sendo uma batalha espiritual, irmãos? Os dias são maus, né? Nós estamos a cada dia matando um gigante, não é assim? Se você olhar lá fora, é o desemprego, é a violência, é a corrupção, é tantas e tantas coisas, irmãos, acontecendo, que está, irmãos, judiando de nós. E eu costumo dizer, né, para minha família, mas dentro da minha casa, eu falo: como vocês estão conseguindo viver ainda sem Deus? Porque, irmãos, está muito difícil com Deus. Imagine sem o nosso Deus como vai ficar. Não dá, irmãos. Não dá para ficar sem Deus mais. É dias difíceis, é dias de tribulação que nós temos que fortalecer. Fortalecer, irmãos, na vida de oração, nos sacramentos, fortalecer na palavra de Deus, no Santo Terço. Porque Nossa Senhora, ela cuida de nós. Quando nós rezamos o terço, a providência entra na nossa casa, em toda a nossa necessidade. Nossa Senhora cuida. Ela é mãe, ela ampara. E São José também. Se você não tem uma devoção por São José vem dizer que Deus não nega nada a São José. Nada. Ele pede. Porque ele é o pai
adotivo nosso. E foi o pai de Jesus, né? Então, se você ainda não tem, comece hoje a pedir a São José. São José é o último degrau da escada para o céu. Olha que lindo. Ele é o último degrau da escada onde a gente vai chegar no céu. E depois lá em cima, quem vai estar nos esperando é a Virgem Maria. Ela vai buscar a gente pela mão e levar. Então, você que ainda não reza o terço, a partir de hoje, comece a rezar o terço para estar em unidade, em comunhão com Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é a mãe que cuida. É a mãe que não nos deixa sozinho. É a mãe que ampara, que protege, que defende. Então, nós não podemos deixar, irmãos. E aqui o Senhor colocava, né? Também, irmãos, falando dos pecados capitais, né? Que é a avareza, que é a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. Mas, em especial, o Senhor colocava para mim, né? Sobre a competição. Eu e você, nós temos que edificar o irmão. Edificar o ministério do irmão. Edificar a família do irmão. Edificar, né? A saúde do irmão, ajudar, orar um pelos outros. Sem espírito de competição e vanglória. Nós temos essa obrigação, irmãos, de orar todos os dias pelos irmãos, pela família. Somos chamados a orar uns pelos outros. Somos chamados a interceder, irmãos, uns pelos outros. Edificar o irmão com as nossas orações. Seja no grupo de oração, seja na minha casa, seja aonde o Senhor plantar. Nós, cristãos, está no catecismo da Igreja Católica, né? Nós temos a obrigação de anunciar o nosso Deus. Nós que somos batizados, nós temos que falar do Senhor aonde o Senhor plantar, quem o Senhor colocar na nossa frente. E nós também, irmãos, temos que aprender a respeitar as diferenças do irmão. Muitas vezes, irmãos, nós pré-julgamos as pessoas sem mesmo conhecer, muitas vezes. Então, nós temos que sempre amar o irmão, sempre acolher o irmão, sempre andar em unidade, porque isso faz parte da comunhão com o Senhor. Perdoar sempre, perdoar. Quando eu falo perdoar, irmãos, o perdão ele tem 3 dimensões. Às vezes a gente não sabe isso. Primeiro é restaurar o relacionamento com o Senhor. Primeiro. Restaurar a comunhão com o Senhor. Muitas vezes acontece coisas na vida da gente que a gente fica bravo com Deus, que a gente fica magoado com Deus. A gente fala, por que o Senhor levou fulano de tal que eu amava? Por que essa doença chegou dentro da minha casa? Por que ainda não aconteceu aquilo que eu pedi para o Senhor? E nós temos que restaurar, perdoar o Senhor e aceitar a vontade dele. Andar em obediência com o Senhor. Como São Paulo andou, como ele nos exorta e exortou aquele povo a ser santo, a viver a humildade, a viver o amor fraterno. E a segunda dimensão do perdão é perdoar o outro. Perdoar o outro.
Às vezes a gente fala assim, eu não quero perdoar fulano de tal, porque foi muito grave o que ele fez para mim. Só que eu esqueço que quando eu rezo o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas uma coisa eu falo, para perdoar, quando a gente não está conseguindo perdoar, tem que orar muito para perdoar. Sim, irmão. Orar muito, sabe por quê, irmão? Isso é graça do Espírito Santo. Isso não é mérito nosso. Você não vai acordar com vontade de perdoar. Você não vai acordar falando, hoje eu tô feliz, eu vou perdoar todo mundo, e acabou aquela ira, acabou aquela mágoa, meu coração é inocente como de uma criança. Não. Perdoar é decisão. Eu decido perdoar. É graça do Espírito Santo de Deus. Então, se é graça, você tem que pedir. Espírito Santo, eu preciso. Me ajuda. Eu preciso amar. Eu preciso viver a caridade, o amor fraterno. Eu preciso viver a misericórdia. Porque quando eu não perdoo o próximo, eu estou me sentindo melhor que ele. Por quê? Porque eu não acho que Deus tem que me perdoar. Eu não peço para Deus me perdoar, Senhor, misericórdia. Se eu acho que eu sou digna dessa misericórdia de Deus, como Deus nos ama e nós somos, por que eu vou achar que o outro também não pode ter a mesma graça? Então eu preciso ser humilde e reconhecer que o Senhor não tem distinção de pessoas. O Senhor ama todos. O Senhor quer a salvação para todos. O Senhor quer restaurar a comunhão com Ele. Então, irmãos, nós temos que amar e perdoar. Então, a segunda dimensão é perdoar o outro. E a terceira é me perdoar. Perdoar pelas vezes que eu errei. Perdoar pelas vezes que eu fui por caminhos tortuosos, errados, onde eu me machuquei, aonde eu apanhei, né, ali na minha vida, no sofrimento, aonde talvez tenha chegado até mim uma doença, porque eu fui teimosa, eu guardei falta de perdão no coração, porque a falta de perdão ela é tão séria, irmãos, que ela traz doença para nós. Doenças gástricas no estômago, úlcera, e traz até o câncer, que é o mais grave. O perdão, ele é benefício para nós, primeiramente. Ele é benefício. Ele é bênção. Aquela porta que está fechada, talvez está travada pela falta de perdão. Aí quando você perdoa, você é curado. Quando você perdoa, aquilo é liberto na sua vida. Você é transformado. Então, irmãos, hoje nós temos que ser inteligentes, sábios na misericórdia do Senhor e liberar o perdão, dizer, não é que você já vai perdoar, mas você já vai querer, decidir, eu quero, eu preciso, eu necessito do perdão, eu vou começar hoje uma nova vida. Começar uma nova história. Tudo aquilo que passou, passou. Chega. Hoje eu quero ser diferente. Eu quero entrar no caminho da minha santidade. Eu quero ser luz. Eu quero ser luz como Santa Rita de Cássia. Ela promovia a paz, Santa Rita de Cássia. Ela fazia uma pessoa e outra se reconciliar. Ela promovia a paz. Será que eu e você estamos promovendo a paz? Será que eu e você temos sido igual Santa Rita de Cássia? Nós temos
a humildade de reconhecer que o irmão erra, que o irmão necessita do perdão, que nós não podemos mais cair nesses erros, nós cristãos, porque queremos o céu. Porque se, irmãos, né, nessa igreja houve tantas coisas, né? Aqui, Paulo exortando na humildade, Paulo pedindo, né, que o primeiro chamado é ser santo, para levar a paz, como Santa Rita levava a paz. Como tem sido a nossa vida diante, né, das nossas tribulações, como nós temos reagido diante do nosso chamado. Cada um de nós tem um chamado, um caminho, uma via para chegar lá no céu, né? Talvez você sirva numa pastoral, num movimento, foi o meio que você escolheu para chegar no céu. Ou você é servo nesse grupo de oração, foi o caminho, o meio que você escolheu para chegar no céu. Então nós temos que fazer esse caminho na obediência do Senhor, na perfeição. Imitar, irmãos, imitar o Senhor, porque somos cristãos, imitadores de Cristo. Cuidar dos nossos comportamentos, principalmente dentro da nossa casa, irmãos. Como é difícil ser santo dentro de casa, né? Porque lá dentro de casa você pode ser, assim, uma pessoa, assim, diferente. Tem coisa que você não faz na rua, mas dentro da sua casa você pode fazer. Só que você tem que se vigiar, porque tem que ser santo ali também. A palavra de Deus tem que ser vivida em qualquer lugar que você estiver. O perdão tem que acontecer. Evitar, né, certas conversas. Se você começar a olhar essa passagem lá na frente, vai falar das conversas que a gente às vezes fala, as conversas frívolas, né? Palavrões, palavreado que não nos cabe mais a sermos, né? Se queremos ser santos, nós temos que cuidar dos nossos lábios, saber o que fala, não oferecer. Oi, irmão? Uma coisa. Você falou assim, a gente pergunta a Deus, por que essa doença? Por que isso? Por que essa tribulação? A gente não pode mudar, em vez de dizer o porquê, colocar para quê? Para quê? Com certeza, irmã. Para que a irmã acrescentou, quando chegar, né, uma doença ou uma tribulação, você não vai falar, mas por que, Senhor? Não, para que, Senhor, o Senhor quer esse acontecimento? O que o Senhor quer de mim, né? Porque de todo mal Deus tira um bem, gente. De todo mal Deus tira um bem. Ele tira um ensinamento. Ele nos amadurece. O sofrimento, ele vem para amadurecer o cristão. Lá na frente você vai entender. Quando você sofre muito por algo, lá na frente depois você vai entender o para quê daquele sofrimento. Ou é para crescimento espiritual seu, né? Uma bênção que vai chegar na sua vida. Como na minha casa eu tenho experimentado, irmãos. Eu tenho falado assim para o Senhor, né? Senhor, eu carrego o peso da tua glória. Então, tudo que acontecer na minha casa de bom, de graça, é para exaltar o teu santo nome. Então, eu sempre dou o testemunho daquilo que o Senhor faz na minha casa. Porque eu falo assim, Deus precisa ser conhecido. Deus precisa ser amado pelo meu testemunho. E você faça o mesmo. Quando você receber uma graça, fale do nosso Deus. Fale de Nossa Senhora, né? Eu sempre conto os meus testemunhos, que eu sempre peço por meio da Virgem Maria e de São José. Eu olho ali, né, nas minhas madrugadas de oração,
onde o Senhor me acorda, nas minhas lágrimas, eu sempre peço. Falo, ó, Virgem Maria, a senhora sabe como que está aqui? Olha, eu preciso disso. Eu converso com Nossa Senhora e ela é tão rápida que ela faz aquilo acontecer, irmãos. Porque ela é mãe, ela cuida. E Jesus não nega nada para ela, como não nega para São José. Então, assim, você tem que ter essa confiança, essa fé. Essa fé que Nossa Senhora está cuidando. E ter essa amizade mesmo com a Virgem Maria. Ter essa amizade mesmo de amar, irmãos. De amar, né? Deixar aquela devoção, digamos assim, comum. E ter uma devoção diferente, uma amizade com Nossa Senhora diferente. Eu posso, assim, se eu ficasse aqui contando para vocês, eu ia ficar até amanhã contando testemunho de Nossa Senhora na minha vida, na minha casa. A senhora fez um grande, sim, pela intercessão dela. Claro que foi Jesus que fez, mas escutou ela levou para Jesus um grande milagre dentro da minha casa. Mas para o milagre acontecer, a gente tem que ter a fé. Tem que ter a fé. E a confiança que ela teve. E a confiança, com certeza. Aham. E um grande milagre aconteceu e tem acontecido. Porque, irmãos, como eu disse e digo agora, você e eu carrego o peso da glória do Senhor. O peso da glória do Senhor, e toma posse disso. Que tudo que acontecer na sua vida, você em Deus, é para a honra e glória do Senhor. É para exaltar o santo nome do Senhor. Então, Deus sempre vai fazer o melhor para que ele seja amado por aqueles que estão incrédulos, por aqueles que estão mornos na fé. Ele se alegra em nos presentear. Deus se alegra em cuidar de nós, dar o melhor para nós. Então, nós temos que ter, como a irmã falou, essa fé, essa confiança. Acabou meu tempo, irmão? 5 minutos? Então, irmãos, nós temos que... Agora eu vou entrar na oração, né? É isso? Então, vamos orar? Eu acho que a mensagem que o Senhor queria passar, o Senhor passou. A partir de hoje, você carregue isso. O santo nome do Senhor será exaltado por meu testemunho de vida. Pregue se preciso for, como diz São Francisco de Assis, né? Pregue se preciso for, com palavras. Mas se não for necessário, pregue com a sua atitude. Pregue com o seu comportamento. Aonde você estiver, sede santo. Sede santo como nosso Pai é santo. Então vamos pedir, né, irmãos, nesse momento, a graça, né, da santidade, a graça do amor, da misericórdia, a graça de perdoar, né, como eu disse, o perdão é graça, o Espírito Santo que nos convence. Pede agora, né, o Espírito Santo, eu quero ser santa. Mas para que eu seja santa, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso mudar a minha conduta, as minhas atitudes, eu preciso tirar da minha vida competição, ciúme, eu preciso tirar da minha vida, Espírito Santo, a mornidão, dai-me fé. Dai-me fé, Espírito Santo, para eu prosseguir, para eu continuar, Espírito Santo. Dai-me fortaleza, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, santifica-me. Santifica-me, vai dizendo, santifica-me, Espírito Santo. Eu preciso da tua ajuda, eu necessito da tua ajuda. Sem ti nada posso fazer. Vem, Espírito Santo.
Derrama sobre nós, Espírito Santo, Gere em nós os dons para sermos melhores. uma vida Derrama sobre nós a santidade, a conversão. Vem, Espírito Santo, queremos ser imitadores do Senhor. Vem, Espírito Santo, dai-me a graça de viver a caridade intensamente, o amor. Perdoar quantas vezes for preciso. Vem, Espírito Santo, enche-me da tua presença, até transbordar. Batiza-me. Vai pedindo, batiza-me, Espírito Santo, para uma vida nova. Batiza-me. Batiza-me para atitudes novas. Batiza-me, Espírito Santo. Eu necessito de ti, Espírito Santo. Vem, amado, querido Espírito Santo, nos batizar, nos renovar, nos purificar, Espírito Santo. Nos santifica, Espírito Santo. Vem, amado, querido Espírito Santo, mudar a nossa história, mudar a nossa conduta, Espírito Santo. Os nossos comportamentos têm que ser de Cristo, como os comportamentos do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nós queremos a tua ajuda, nós queremos a tua graça para ser melhor. Tira os apegos terrenos, Espírito Santo. Tira todas as idolatrias da nossa vida, aquilo que colocamos no lugar do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Cura-nos. Liberta-nos, Espírito Santo.